Todos vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes a entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, mais uma vez queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em oração, rogando amparo para as nossas vidas, rogando amparo por todos aqueles que estão passando por dificuldades maiores, rogando um pouco de paz nos corações da humanidade, para que possamos escolher o melhor trajeto a ser caminhado rumo à evolução espiritual, que tenhamos o Evangelho como roteiro seguro para as nossas vidas. Abençoadas tarefas cristãs, onde podemos manter as nossas mãos ocupadas no bem. Assim, pedimos que continue abençoando, amparando ao esforço de todos. Que assim seja. Para os comentários do Evangelho, nós passamos a palavra ao José Luiz. Bom dia! Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Hoje o Evangelho vem nos falar sobre a paciência. Com certeza é algo que nós precisamos sempre estar estudando. Quem de nós já consegue ser completamente paciente com as situações em que nós passamos? Quando as dificuldades chegam, quando as dores nos batem à porta, será que nós temos a paciência que nós gostaríamos de ter? Porque é muito fácil ter paciência, ser uma pessoa calma, quando as coisas estão caminhando tudo do jeitinho que a gente queria. Basta que desvie apenas um pouco que a gente já perde a paciência. Será que nós realmente estamos confiando em Deus, nos seus propósitos e cientes de que tudo o que acontece é o melhor para nós? Hoje nós iremos refletir um pouco sobre isso.
Na semana passada, o Brínio comentou um pouco a respeito da alimentação em nosso lar. E é uma coisa muito interessante estudar isso e ver que os espíritos também se alimentam. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai precisando cada vez menos desse alimento, porque ele vai estando menos ligado à matéria. Mas nós que ainda somos tão ligados à matéria, quando nós estivermos no plano espiritual, nós vamos precisar nos alimentar sim. E enquanto eles estavam conversando na casa de Dona Laura a respeito disso, ela cita que naquela casa, além deles, da família que ele já havia conhecido, também estava ali presente uma neta dela que tinha acabado de voltar da terra, tinha acabado de deixar o corpo físico. Ela passou 15 dias no umbral, ela passou um tempo curto no umbral. O André Luiz ficou vários anos e após esses 15 dias, ela teve permissão de estar na casa de Dona Laura. E André Luiz pergunta, mas por que ela não está aqui na mesa com a gente, se alimentando com a gente? Então a Dona Laura explica que ela ainda estava muito perturbada, que ela ainda estava sofrendo muito, ela ainda estava muito revoltada, porque ela não queria ter deixado a vida física e que eles tinham o costume de não deixar que uma pessoa perturbada sentasse à mesa junto com eles. E ela nos traz uma reflexão muito importante. Ela diz o seguinte: quando alguém está em perturbação, com revolta, com raiva, essa pessoa contamina os alimentos que estão ali, e outras pessoas vão comer também desse alimento. Aí a gente pensa, mas não é justo, eu vou ter que comer algo que está contaminado porque o outro está nervoso? Será que isso sempre vai nos afetar? Não, não é bem assim. Se nós estivermos numa sintonia diferente, numa boa vibração, nós nunca seremos atingidos pelos fluidos negativos. Mas quem de nós já consegue estar sempre sintonizado com o bem e com o plano espiritual elevado? Ninguém de nós. Então é melhor que a gente tenha cuidado. Portanto, sempre que nós estivermos nervosos, sempre que estivermos revoltados, às vezes estressados, antes de nos sentarmos com a família para se alimentar, vamos fazer uma oração, vamos acalmar a nossa mente, nosso espírito, para que a gente não faça ainda mais mal para nós mesmos e também para aqueles que estão perto de nós. É um ensinamento muito profundo. Então, André Luiz diz para Dona Laura que ele gostaria muito de conhecer aquela sua neta. O nome dela é Heloísa. Dona Laura aceita, ela diz que seria muito bom sim, que ela conversasse um pouco, que ela tivesse um pouco de interação com outros espíritos. Então eles vão até o quarto em que ela está, e quando André Luiz chega lá, ele percebe realmente que ela está muito deprimida, muito triste, até mesmo um pouco revoltada. Dona Laura explica para André Luiz que aquela sua neta desencarnou, ela deixou a vida física, ela perdeu o seu corpo por uma doença chamada tuberculose. Para as crianças que estão nos assistindo, que não conhecem a tuberculose, de uma maneira bem simples, ela é uma doença que se dá no nosso pulmão. Ela gera uma infecção no nosso pulmão, nós ficamos muito doentes. E algumas pessoas podem até desencarnar por isso, como foi o caso da Heloísa. Então ela desencarnou após lutar contra essa doença durante algum tempo. E ela não queria ter desencarnado, porque ela estava noiva, ela ainda era uma mulher jovem, ela queria se casar, queria ter filhos, queria ter uma vida longa. Mas naquela encarnação não era essa a vida que ela precisava ter.
o seu espírito precisava passar por essa provação, de ter que deixar a vida antes do que ela desejava. E aí nós paramos para refletir. Nós estamos prontos para aceitar aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós e que muitas vezes nós escolhemos, porque muitas vezes nós escolhemos as provações que nós iremos passar durante a vida. Mas quando nós estamos encarnados e nós nos prendemos tanto à matéria, nós muitas vezes nos esquecemos dos nossos combinados, dos nossos projetos, e nós não aceitamos aquilo que nós mesmos escolhemos. Então, será que nós temos paciência para enfrentar tudo aquilo que é necessário para o nosso espírito evoluir? Então, Heloísa começa a soluçar, chorar, e a Dona Laura começa a consolar ela. Ela diz que ela precisava ser mais otimista, ter mais coragem, passar por aquilo de uma forma mais firme e entender que aquilo não estava acontecendo em vão, mas ela ainda tinha uma dificuldade em compreender isso. Ela ainda tinha uma revolta muito grande. Então André Luiz começa a conversar com ela e ele pergunta, de onde ela tinha vindo, onde ela morava quando ela estava aqui na Terra. Ela conta que havia morado no Rio de Janeiro, que durante 8 meses ela havia enfrentado a doença, a tuberculose, e que a doença tirou sua vida física e que ela foi obrigada a se retirar daqui, mas que ela não queria isso. E ela começa a reclamar, começa a mostrar a saudade do seu noivo, e nessa hora a Dona Laura, ela é um pouco mais firme, porque os espíritos bons, eles são muito amorosos, eles são muito consoladores, mas na hora que precisa, eles nos falam de uma forma firme, sem falta de educação, sem nos constranger, para nos ensinar. Então nós precisamos também aproveitar as oportunidades que eles nos dão de aprender. E Dona Laura diz para ela que o seu noivo, ele não tinha ainda aquele amor puro de dedicar a sua vida a ela. Ele iria continuar sua vida, ele tinha esse direito, e ele iria se casar de novo. Ela já sabia que ele já estava se envolvendo com uma outra moça, que ele já tinha um interesse e que eles se casariam no futuro. E a sua neta não aceita aquilo, ela não acredita que aquilo seja verdade. Dona Laura diz que nós temos o costume de achar que a nossa dor é a maior dor de todas. Nós achamos que nós somos os mais sofredores do mundo e nós nos esquecemos de tantas pessoas que passam por situações tão mais difíceis do que a nossa e passam de uma forma resignada, e nós deveríamos nos exemplificar mais nessas pessoas, usar mais como exemplo para que a gente se fortaleça e a gente passe pelas dificuldades da melhor maneira possível. Dona Laura diz para Heloísa que uma de suas amigas, a Maria Luz, que ela conhecia quando estava aqui encarnada, já havia também tido o interesse pelo seu noivo e que no futuro, como eu já disse, eles se casariam. E ela fica muito revoltada. Como a minha amiga vai se casar com meu noivo? Dona Laura queria que ela entendesse que ninguém é nossa propriedade. E se fosse o contrário? E se tivesse sido o noivo dela que tivesse deixado a vida física? Será que ela não se casaria de novo? E por que ela não teria esse direito? André Luiz também começa a pensar e a refletir sobre isso, porque ele também havia deixado uma esposa e filhos aqui na Terra. Então nós não podemos nos apropriar das pessoas, achar que nós somos donos das pessoas. Nós temos que dedicar todo o amor e cuidado àqueles que nós amamos, mas nós temos que querer que aquelas pessoas também sejam felizes, porque não é justo eu querer que uma pessoa passe toda a vida dela sozinha, porque eu sou egoísta, porque eu tenho posses de pessoas. Então Dona Laura também queria que ela entendesse aquilo. Os espíritos mais elevados, muitas vezes, já conseguem dedicar uma vida de amor àqueles que se foram, mesmo num caso desses. Mas nós precisamos muitas vezes de uma companhia, de uma família, e nós temos o direito de seguir nossa vida
e não vamos deixar de amar aquelas pessoas que estão do outro lado. Nós precisamos deixar esse sentimento de posse. Se nós tivermos condições de dedicar todo o nosso amor e nossa vida àquela pessoa que se foi, seria muito bom, mas nós não podemos nos culpar por isso também. Dona Laura continua consolando a sua neta e ela diz o seguinte: você já pensou que seria muito melhor que o seu noivo estivesse com uma pessoa que você confia, com uma pessoa que você gosta, do que com uma pessoa estranha? Ela vai aceitar muito mais facilmente você se encontrar com ele nos sonhos. Você não vai deixar de vê-lo. Se você se equilibrar, se você tiver condições para isso, você poderá vê-lo. Mas você primeiro precisa se controlar, se equilibrar e entender que a vida continua. Após esse momento, a sua neta entende um pouco, mas continua também um pouco revoltada, e André Luiz e Dona Laura voltam para a sala para continuar conversando. E a Dona Laura explica para André Luiz que a sua neta havia tido a permissão, porque ela havia pedido, Dona Laura, para que ela ficasse em sua casa, ao invés de ficar tanto tempo no umbral. Ela poderia ter ficado muito mais tempo. Então nós vemos que o amor de Dona Laura havia até mesmo diminuído o sofrimento da sua neta. E a partir daquele momento, André Luiz começa a refletir sobre tudo aquilo que ele havia aprendido naquela conversa. Nós vamos parar por aqui. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos e na próxima semana o Brino vai dar continuidade na história. Uma boa semana a todos.